O Carpinteiro e a Porta, um conto sobre gratidão. O homem da serra e o coração fechado. No alto das montanhas de uma vila esquecida pelo tempo, vivia um carpinteiro chamado Elias. Com mãos calejadas e olhar sereno, ele construía portas. Não janelas, não móveis, apenas portas. Cada uma era feita com dedicação única, como se pudesse mudar o destino de quem a usasse. Seu ofício era antigo, passado por gerações, mas ninguém entendia por que ele só fazia portas. Alguns diziam que Elias era estranho, outros diziam que era sábio. Vivendo sozinho, numa cabana de madeira, cercado de ferramentas e pedaços de carvalho e cedro, Elias tinha uma rotina simples. Acordava antes do sol, caminhava até o pequeno galpão e começava assim a esculpir. A cada batida do martelo, lembranças do passado ecoavam em sua mente, embora raramente falasse sobre isso. Na vila, muitos moradores já haviam comprado suas portas. Algumas eram entalhadas com símbolos de esperança, outras com palavras que só o dono conseguia ler. Havia quem jurasse que após instalar a porta de Elias, algo em sua vida havia mudado. Não por mágica, mas como se uma nova maneira de ver o mundo tivesse sido instalada junto com a madeira. Certo dia, um jovem chamado Samuel chegou à vila, vindo de terras distantes. Carregava uma mala surrada e um coração ferido. Era um rapaz calado, de olhar distante, como se fugisse do próprio passado. Buscava trabalho e o destino, ou algo além, o levou à cabana de Elias. "Procura algo?" perguntou Elias, sem levantar os olhos da madeira. "Procuro esquecer", respondeu Samuel. O velho carpinteiro apenas assentiu. "Então está no lugar certo." Sem mais palavras, Elias apontou para um banco ao lado. Samuel sentou-se e, nos dias seguintes, começou a observar o velho trabalhar. Não era um aprendiz, mas um observador, e aos poucos, o silêncio entre eles virou entendimento. Nos dias que se seguiram, Samuel aprendeu a lixar a madeira, a cortar com cuidado, a reconhecer os nós que contavam histórias antigas dos troncos. Elias ensinava sem pressa, como quem semeia ao invés de plantar. "Cada porta é uma escolha", dizia. "Você pode atravessá-la ou apenas olhar por ela, mas nunca será o mesmo." Certa manhã, Elias entregou a Samuel uma tábua de madeira clara. "Faça sua própria porta", disse. "Não precisa ser perfeita, precisa ser sua." Samuel hesitou. Nunca havia construído nada. "E se eu errar?" "Então aprenderá. A madeira aceita erros melhor do que as pessoas." Durante semanas, o jovem trabalhou em sua porta. No início, com mãos trêmulas, depois com mais confiança. Enquanto esculpia, lembranças vinham à tona. A infância pobre, o pai ausente, a traição de um amigo, a fuga de um amor perdido. Cada martelada parecia libertar um peso. E Elias, ao seu lado, apenas observava. Quando a porta ficou pronta, não era bela. Estava marcada por cicatrizes da madeira e imperfeições no entalhe. Mas Samuel olhou para ela como quem encara o próprio reflexo. "Está torta?" disse. "Mas está aberta", respondeu Elias. Naquela noite, pela primeira vez, Samuel dormiu em paz. Sonhou com um campo vasto e uma porta solitária no meio dele. Ao abri-la, encontrou uma criança que lhe sorria. Era ele mesmo, em tempos mais puros. Acordou com lágrimas nos olhos. "Por que portas?" perguntou a Elias na manhã seguinte. O velho suspirou. "Porque todos carregam portas dentro de si, algumas trancadas, outras abertas demais. Eu apenas ajudo as pessoas a construírem as chaves." Apesar da beleza das portas de Elias, nem todos na vila reconheciam seu valor. Muitos queriam rapidez, preço baixo, ou simplesmente não acreditavam que uma porta pudesse fazer diferença. Alguns zombavam do velho, chamando-o de lunático. Um comerciante rico, chamado Dorival, resolveu construir a maior casa da região. Mandou trazer arquitetos,
pedreiros, pintores, mas recusou a ajuda de Elias. Portas são portas, quero algo moderno, de metal, com fechaduras eletrônicas. Quando a casa ficou pronta, era imponente, mas fria. A porta brilhava, mas não convidava. Pouco tempo depois, o comércio de Dorival começou a falhar. Clientes sumiam, funcionários pediam demissão. Ele dizia que era azar. Enquanto isso, casas simples com portas de Elias pareciam mais acolhedoras. Visitantes comentavam o clima diferente, como se a entrada dissesse: "Você é bem-vindo." Samuel, agora mais confiante, ajudava Elias em novas criações. Juntos, começaram a entalhar frases nas portas. A gratidão abre caminhos, nem toda saída é fuga, a porta mais difícil de abrir é a do coração. Em uma tarde de outono, uma tempestade forte atingiu a vila. Árvores caíram, telhados voaram. A casa de Dorival foi a mais atingida. Sua porta metálica foi arrancada e a entrada ficou exposta. Desesperado, ele procurou Elias. "Preciso de uma porta, rápido." Elias olhou nos olhos do homem e perguntou: "Agora, entende que portas não são só madeira?" Dorival abaixou a cabeça. "Entendo que fui ingrato e que preciso recomeçar." Elias e Samuel passaram dias trabalhando na nova porta de Dorival. Não era como as outras, era mais robusta, mas também mais sensível. Samuel sugeriu um entalhe especial. A porta que a humildade abre, a gratidão mantém. Enquanto trabalhavam, Dorival visitava a oficina. Aos poucos começou a ajudar. Pegava ferramentas, limpava o chão, trazia comida. Seu olhar começou a mudar. Um dia, ao lixar uma peça de madeira, disse: "Fui um homem duro, achava que podia controlar tudo, mas agora vejo que estava trancado por dentro." A nova porta foi instalada. Era simples, mas cheia de detalhes. Ao ser colocada, algo mudou no ar. Os moradores que antes ignoravam Elias começaram a procurá-lo. Queriam portas novas, não pela beleza, mas pelo que simbolizavam. Gratidão virou palavra comum na vila. Samuel começou a contar histórias. Sentava-se à porta da oficina e falava sobre suas dores e aprendizados. Jovens da vila o ouviam com atenção. Crianças desenhavam portas com corações no meio. Elias, já cansado, sorriu certo dia e disse: "Agora você é o carpinteiro." "Eu ainda tenho muito a aprender." "Todos temos, mas a sua voz já abre portas." A última porta. Elias adoeceu no inverno seguinte. Fraco, passou a maior parte do tempo na cama. Samuel cuidava dele com carinho. Um dia, o velho pediu um último desejo: "Quero que você construa minha porta." Samuel hesitou. "A porta da sua casa?" "Não, a que me levará além." Com olhos marejados, Samuel começou o trabalho. Escolheu a madeira mais antiga do galpão, carvalho envelhecido, firme e marcado pelo tempo. Entalhou com delicadeza símbolos de passagem, folhas ao vento e uma inscrição: "Obrigado por cada batida." Quando ficou pronta, levou-a até Elias, que a tocou com dedos trêmulos. "Está perfeita", sussurrou. Naquela noite, Elias partiu em paz. A vila inteira compareceu ao seu velório. A porta foi colocada em seu túmulo, como símbolo de passagem e gratidão. Samuel assumiu a oficina. Mas agora, além de portas, contava histórias. Histórias que Elias havia deixado em forma de madeira. Histórias que continuavam a abrir corações. E assim, numa vila esquecida pelo tempo, viveu um carpinteiro que nunca construiu castelos, mas abriu caminhos. E um jovem que aprendeu que a maior porta é aquela que se abre por dentro, com a chave da gratidão. Se você gostou do nosso conto, comente gratidão, curta e compartilhe.